Olá, bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui conversando após a nossa fala aí em Campo Alegre na terça-feira. Uma fala maravilhosa, fiquei muito feliz de poder estar conversando com esses pais, né? Com olhares atentos, interativos, alguns com olhares de preocupação, mas uma fala que pode alinhar os nossos trabalhos, né? Enquanto psicopedagogo, com o objetivo de atender as crianças, melhorar esses processos de aprendizagem e principalmente auxiliar os pais, né, vocês pais, nessa tarefa, nessa etapa que a princípio às vezes parece tão difícil, tão duvidosa, às vezes a gente se sente solitário com quem compartilhar, perguntar, discutir algumas questões, saber se a gente está fazendo o caminho certo, né? Que é uma das maiores preocupações dos pais. Então, o nosso bate-papo de terça-feira, ele foi um início, né? De algumas linhas condutoras de trabalhos que a gente pode vir fazer daqui para frente. Comentei com vocês, pais, lá em Campo Alegre, lá em cima, na fala lá no Bela Maria, a ideia da gente fazer, ou melhor, de levar para vocês, né, um trabalho que seria a Escola de Paz, que eu já faço aqui, né, em Guaramirim, né, desde 2020, e com o objetivo de poder dar suporte aos pais, né? Suporte do quê? Suporte nesse processo, quando a gente tem crianças pequenas, quando a gente tem crianças de 0 a 3 anos de idade, como lidar, o que fazer, né? O que fizemos nessa faixa etária que pode auxiliar, ajudar os nossos filhos a serem mais, não melhores, porque não é essa palavra, mas poder ser mais assertivos, né? Nós assertivos na conduta da educação deles, eles mais assertivos depois nos seus desafios do dia a dia, seja em tempo escolar, seja de convivência, seja de interação com os amigos, né? E isso cabe a nós, pais, né? E cabe a nós, escola. Mas antes de chegar à escola, o tempo é grande e a necessidade de a gente poder trabalhar muitas coisas enquanto família. Então, a proposta da Escola de Paz que eu estou levando para vocês é para a gente poder trabalhar e abaixar esta angústia, né? Então, assim, o que seria o nosso objetivo? Dar a você, pai, um suporte e a gente poder discutir, refletir algumas ações, algumas práticas que a gente tem em casa, que a gente tem no convívio, ou algumas ausências de alguns olhares que são fundamentais, que a gente não faz mais nos dias de hoje, porque vivemos tempos modernos. Lembra que eu falava muito disso lá em Campo Alegre? E às vezes esquecemos, né, desse dia a dia, dessa rotina, dessa disciplina, desse olhar, de um pequeno comentário, de um pequeno elogio, de uma pequena censura, e que essas falas que vão fazendo parte do dia a dia, da rotina, elas vão constituindo e fazendo com que essa criança cresça, evolua e aprenda, porque a nossa maior preocupação é com a aprendizagem. E não é a aprendizagem escolar não, porque isso cabe à escola, a aprendizagem escolar, mas a aprendizagem de situações, de vivências que vão nos elevar o nosso cognitivo, o nosso afetivo, o nosso emocional e o nosso social. Então a Escola de Paz tem isso como proposta, tá? Eu vou mais ou menos aqui descrever para vocês o que faríamos, o que conversaríamos, porque assim, Escola de Paz, né, Maricelma? Qual é o conteúdo da Escola de Paz? A gente vai aprender a fazer o quê? Tem uma receita para a gente aprender a ser pai? Né? Isso não vem já com o ser humano, isso não é nato, isso não é, né? Não é uma receita. Mas tem alguns pontos que são fundamentais e que nós deixamos de olhá-los. Por quê? Por estarmos nessa rotina louca, por sairmos de foco. Né? Lembra que lá na palestra eu falei para vocês, 10 anos da nossa vida é dedicado, os 10 primeiros anos da vida do nosso filho? Porque isso é fundamental e nós já temos que ter isso em mente. E o que a gente vai ter que olhar nesse tempo? Ensiná-lo. Ensiná-lo a viver. Ensiná-lo às coisas da vida. Ensinar a se organizar emocionalmente. Ensiná-lo a se organizar cognitivamente. Mas isso não é papel da escola?
Em alguns conteúdos sim, outros não. Outros é nosso papel. Então assim, o que aprenderíamos? Nós vamos ter assim 4 temáticas, né? Nós vamos falar sobre organização, a organização e a rotina da família. Eu vou olhar aqui no meu script para poder não deixar fugir nada para nós, né? Para a gente poder falar exatamente os itens que eu acho importante. Apesar que esse material depois vocês vão ganhar ele também, né? Para vocês poderem olhar com mais atenção. O que é organizar? O que é rotina? A organização e a aprendizagem, ensinando a família a se organizar, benefício da participação nas questões domésticas, rotina e organização e horários e hábitos para levantar, para refeição, para lição de casa, para brincar, para dormir. Horário para brincar, não se brinca o tempo todo. Vamos conversar disso, vamos falar sobre isso, vamos refletir sobre quando e como essas ações devem acontecer para melhorar esses processos. Vamos abordar também comunicação e relacionamento, né? Motivando a comunicação, como é que a comunicação com a criança, como é que eu converso com essa criança, né? Quando eu converso, quando eu boto escuta, quando ela fala, quando eu falo. Quando a criança fala demais e monopoliza, vamos auxiliar a criança a expor as suas ideias. Vamos ver como é que as famílias se relacionam, esse relacionamento familiar, o respeito. Os pais são exemplos, regras claras, ambiente harmonioso. A valorização das boas ações, né, que vão fazer com que as crianças aprendam a refletir sobre elas e a replicar essas boas ações. A valorização do esforço, encorajamento para grandes desafios, para a melhoria, participação na solução dos problemas. Vamos conversar sobre isso. Meu filho participa, mas que problemas da minha casa que meu filho poderia participar? Vamos conversar sobre isso. Tá? Vamos falar sobre disciplina e incentivo aos estudos. Que disciplina é essa quando se trata de estudo? Autocontrole de quem, quando, como, firmeza nas atitudes, firmeza a hora que eu determino um comando, a hora que eu determino um castigo. Quem está com esse comando é o pai, é a mãe, são os dois. Como é que a gente vai ter firmeza com essas atitudes? Sabe, eu vou corrigir ou vou punir? Qual é a diferença de corrigir e punir? Incentiva os estudos, assumindo a posição de exemplo. Muitas vezes a gente faz com que o filho faça porque a gente faz. Ele faz porque ele vê o modelo, né? Ou ele deixa de fazer porque ele vê o modelo. Esses temas que eu abordei para vocês, nossa, cada um deles é uma aula, né? A nossa proposta da Escola de Pais é que a gente faça 8 encontros, esses 8 encontros com duração de 2 horas, cada um deles, né? Para que a gente possa estar discutindo essas propostas. Para Campo Alegre, o objetivo é que a gente comece isso em fevereiro, né? Vai ali para vocês um cronograma, a gente começando a nossa primeiro encontro no dia 18 de fevereiro. Em vez de fazê-lo semanal ou mensal, vamos fazê-lo quinzenal. A cada 15 dias a gente vai estar se encontrando, conversando, falando, alinhando, e vocês vão estar no decorrer desses processos ali fazendo como é que eu posso dizer, essa análise, né, de tudo aquilo, porque é um turbilhão de coisas, um turbilhão de informações que vocês vão poder estar pensando, elaborando e ao mesmo tempo perguntando, né? Porque às vezes a gente fica, né? E como é que eu faço isso? E como é que eu faço aquilo? Como é que eu agiria nessa situação? O que é certo, o que é errado, o que é... Né? E às vezes a gente tem muita dúvida, e nessa muita dúvida a gente erra, ou a gente deixa de fazer, ou a gente deixa para lá, ou a gente pega uma receita já pronta, né? E não tem receitas prontas, né? Existem alguns processos que são um passo a passo, porém todos ligados à sua emoção, ao seu sentimento, à sua rotina da casa, aos seus pré-requisitos, né, dessa situação. Então, esses encontros seria para isso, para a gente poder se ver, né? E ao mesmo tempo fazer um plano de intervenção para essas atitudes. E eu, enquanto psicopedagoga, quero estar lá para fazer o quê? Ajudá-los nesse sentido e dar a vocês esse suporte.